Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio da Rede Estadual Paulista. Estamos aqui para iniciar mais uma aula do componente curricular Recursos e Sustentabilidade, componente que faz parte da unidade curricular Projeto Casa Sustentável, do aprofundamento curricular Ciência em Ação. Sou o professor Orenci Rodrigues Ferreira e quem vai participar com a nossa aula de hoje, né, vai ter essa interação com a gente hoje aqui, é o professor Jocélio. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor Orenci. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de troca, a mais um momento aí de aprendizado. Eu, professor Jocélio, estarei acompanhando e aprendendo com vocês aqui nessa aula maravilhosa de mais um componente. Sim, então, professor, nós vamos aqui fazer uma interação legal aqui para favorecer aí o aprendizado dos estudantes na sala de aula e também aí para que o professor possa estar desdobrando essa aula com os seus estudantes. Vamos lembrar então que essa aula ela ainda pertence à atividade 1 do material do caderno de apoio do professor, né, que é o mapa, e ela foi preparada, fundamentada nas orientações que tem lá no caderno do professor, e ela corresponde à aula de atividade 1, que já vamos iniciar então a parte de sistematização, ou seja, essa é a aula 1 do processo de sistematização da atividade 1 do caderno de apoio do professor. O nosso tema que nós vamos abordar hoje, né, ou seja, as habilidades que a gente pretende estar compartilhando com vocês aí, contemplando, é a habilidade do ensino médio, do currículo paulista, que vai percorrer a primeira à terceira série do ensino médio, da área de ciência da natureza, a habilidade 309. E também a habilidade do ensino médio, especificamente do itinerário formativo, da área de ciência da natureza, a habilidade 03. Então, essas são as duas habilidades que a nossa aula de hoje pretende estar contemplando a você, estudante, em sala de aula. Os objetivos da nossa aula: assimilar as habilidades relacionadas ao eixo da investigação científica e também solucionar questionamentos, questões que estão abordando a temática de recursos e sustentabilidade, aquelas temáticas que a gente já desenvolveu nas aulas anteriores, né, do desenvolvimento dessa atividade 1. Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje, é estar sistematizando as temáticas trabalhadas nas aulas anteriores. Sempre importante para você, estudante, estar registrando aí em seus diários de bordo os tópicos e pontos de atenção temáticos que vão ser gerados aí naturalmente no percurso da aula. Então, é sempre importante estar registrando aí para que você possa estar aprofundando e tirando as suas dúvidas com o seu professor em sala de aula, ok? Bom, conforme a gente comentou, o nosso tema da aula de hoje, o objetivo é estar aqui tentando resolver alguns questionamentos, algumas questões que vão estar abordando as temáticas do componente de recursos e sustentabilidade. E aí, para a nossa primeira interação aqui com o professor, a gente vai ter ali um primeiro questionamento, e aí eu gostaria que o senhor fizesse ali a leitura ali do enunciado ali do questionamento que está colocado aí no slide. Claro, então nós temos aí, né, como o professor disse, o questionamento abordando recursos e sustentabilidade. Então, a partir de sua ideia sobre recursos e sustentabilidade, sinalize qual item é condizente em projetos de moradia sustentáveis. Gostei dessa pergunta que tem tudo a ver com projeto de vida, hein, Pro? Exatamente. E aí, professor? Certo. Nós temos aí, então, algumas alternativas, né, alguns itens aí, que a gente vai dar uma analisada aqui juntamente, para a gente conseguir, assim, tanto resolver quanto interpretar exatamente o que vem a ser condizente com um projeto de moradia sustentáveis. Vamos fazer a leitura, então, da primeira alternativa ali, professor? Vamos lá. Qual seria a alternativa A para a gente considerar se ela é condizente ou não em um projeto aí de moradia sustentável? Então, nós temos a alternativa A, que ela diz: instalação de sistema de geração de energia não renovável para consumo na casa. E aí, professor, o senhor acha que essa alternativa ela é condizente em projetos de moradia sustentáveis aí? Eu acho que não, né, professor? Porque ela diz ali, ó, instalação de sistema de geração de energia não renovável, né? Então, a gente não tem uma energia aí que
que seja autossustentável, não é isso? Exatamente. E você, estudante, aí você concorda com o professor? Você, fazendo a leitura aqui dessa alternativa, você consegue identificar ou consegue considerar, então, que essa alternativa, que é a instalação de sistemas de geração de energias não renovável, né, sistema de geração de energia não renovável para consumo na casa, ela é condizente? Eu acredito que não, né, professor? Então, eu acredito que você também, estudante, possa considerar que não. Olhando aqui a alternativa B, professor, o item B aqui, vamos fazer a leitura então? Nós temos aí o uso de sistema não adequado à captação de água de chuva. Já temos a resposta, né, professor? Diz aí, uso de sistema não adequado, né, para a captação de água de chuva não tem nada a ver com o nosso recurso aí sustentável, Isso né? é um item que deveria estar no projeto, né? É verdade. Justamente a instalação de um sistema ali que seria adequado para a captação e não, né, descartar essa água. A gente pode estar... não é muito comum nas nossas casas hoje ter esse sistema, né? Justamente o projeto de casa sustentável deveria estar abordando esse item aqui. Vamos ler o item C então agora, professor? Uso de recursos materiais provenientes de reciclagem na construção. Essa daí parece que é favorável, né, professor? Usar aí os materiais de uso aí provenientes de reciclagem já está dentro do pensamento do componente, não é isso? Exatamente. Então a gente já pode perceber aqui que eu acredito que, né, de acordo aí com as alternativas, essa C aqui parece que está bem condizente. Mas para completar, então a gente vai fazer a leitura do item D e aí a gente vai finalizar então essa resolução dessa questão aqui. Certo. Por favor, professor, vamos ler aqui então o item D? O item D diz: situar janelas, portas e vitrais do seu imóvel de forma a impedir a entrada da luz natural. Ou seja, né, que é uma casa ali escura, sem a energia solar, né, sem a iluminação natural, ela vai acabar atrapalhando ali, né, esse projeto aí sustentável. Então, acho que a D realmente ela está excluída aí do nosso projeto. Exatamente. Então a gente fazendo então aqui uma sistematização e, logicamente, fazendo uma análise mais detalhada, a gente pode perceber que o item C aqui, né, ó, eu vou circular aqui o item C, condiz então com a alternativa que a gente pode considerar, então, você estudante pode estar considerando a alternativa C, o item C, mais adequado então para essa resposta, que seria a resposta certa para esse primeiro questionamento aqui envolvendo a temática de recursos e sustentabilidade. Partindo então agora para o item 2, eu vou aqui rapidinho aqui. Aqui, vamos apagar aqui. Rapidinho aqui. Apagou? Não. Como é que apaga aqui, professor? É sempre legal a gente perceber, né, como são importantes esses processos aí que ajudam, né, na nossa identificação com relação aos meios sustentáveis, né, professor? Exatamente. Então, fazendo aqui a leitura então do segundo questionamento, para a gente examinar as afirmações abaixo e apontar qual seria a opção correta. Professor, vamos dar então uma lida aqui nas alternativas? Vamos lá. Então, examine as afirmações abaixo e aponte a opção correta. A A diz: o tema sustentabilidade é um tema cada vez mais distante em projetos de novas moradias. E já vi que está errada essa daí, hein, professor? Eu também estou acreditando que sim. E vocês, estudantes, vocês acham que esse item A aqui está correto? Que o tema sustentabilidade ele é um tema que hoje em dia não faz muito parte dos projetos de novas moradias? A grande maioria dos projetos hoje, até projetos de casas sociais, aí, estão abordando esse tema da sustentabilidade. A gente já vê projetos sociais de casas, de habitações sociáveis aí, com instalações de itens que correspondem à ideia de sustentabilidade. No item B, professor? Nós temos aí, ó, um projeto de construção sustentável visa aumentar o custo final e o tempo de conclusão da obra.
Acho que também não está pertinente aí, né, professor? Porque eu Exato. acredito que um projeto, né, não tenha como viés aí, né, como objetivo aumentar o custo final e o tempo, né? Exatamente, né? Eu acredito que um bom projeto de casa sustentável visa justamente diminuir o custo final e o tempo de conclusão de obra. Quer dizer, quanto mais rápido, quanto menor o valor gasto nessas obras, eu acho que condiz justamente com um projeto social, sustentável, né? O objetivo é sempre esse, né? Diminuir custos e também diminuir o tempo de construção. A alternativa C, professor? Então, nós temos na alternativa C projetos de construção que otimizam os resíduos e entulhos, aumentam os impactos negativos ao ambiente. Também não acho que é a correta, né, professor? Exatamente, né? Os projetos de construção, eles justamente visa diminuir esses impactos negativos no ambiente, né? A ideia é sempre que otimizar a diminuição dos impactos sociais por meio da otimização dos resíduos e entulhos, e não aumentar os impactos negativos ao ambiente. E aí nós temos então a alternativa D, que é definir a otimização dos recursos materiais e encontrar formas de gerar e economizar energia. Aí são itens de um projeto sustentável do ambiente. Professor, acho que encontramos a nossa alternativa correta, hein? Finalmente nós encontramos aqui então, a gente vai pensar aqui, né, de acordo então com a leitura aí dessas alternativas e pensando que a gente vai ter que apontar aqui qual seria a alternativa mais correta, eu acho que aqui mais vai ser ao encontro do que venha a ser uma opção correta, seria a alternativa D, definir a otimização dos recursos materiais e encontrar formas de gerar e economizar energia, são itens de um projeto sustentável do ambiente. Então, a gente pode sinalizar então que o item D, caneta aqui, vamos lá, opa, aqui, vamos ver aqui, aí, ó, aí no caso então, essa seria a alternativa correta para esse questionamento abordando a temática de recursos e sustentabilidade. Okay? Essas duas perguntas, né, professor, elas estão interligadas diretamente com as ações de iniciativa social que vocês podem compor dentro do seu projeto de vida. A gente tem aí realmente esses projetos inovadores que trazem todas essas propostas que o senhor vem colocando nessas duas questões e que a gente também pode começar a pensar em ações na nossa casa, né, na nossa comunidade escolar, na nossa escola, que podemos aplicar essas alternativas, né, professor? Exatamente. E isso converge exatamente com a unidade curricular do nosso componente, que é justamente projetar aí, a ideia de uma casa, né, de uma moradia sustentável em todos os sentidos. Então, esses dois últimos questionamentos aí que a gente abordou, vem muito ao encontro desses projetos pensados no componente que a gente está trabalhando. Né? Legal. Um outro questionamento que a gente está aqui colocando para vocês, também abordando aquilo que a gente já trabalhou nas aulas desenvolvidas com vocês, estudantes do componente, é a terceira questão aí, professor. O senhor poderia fazer, então, a leitura para a gente aí, desse terceiro item aí? Claro, então nós temos aí uma figura e com base na figura ao lado e nos conhecimentos sobre o calcário, é possível concluir que... Então, aí nesse caso, então, nós já temos uma figura aí. Nessa figura nós temos um esquema que é mostrado do lado esquerdo, um esquema desenhadinho, e nós temos do lado direito uma imagem de uma logística de transformação do calcário na usina. Então, o que é evidente aqui na figura desenhada? A gente pode observar que nós temos aqui a entrada de carvão, ó. Opa, aqui, ó. Nós temos a entrada de carvão mais ar, que vai gerar o calor, né? A queima do combustível, no caso o carvão, está sendo queimado e aí vai fornecer a energia para a entrada, né? Como o desenho mostra aqui, a entrada de calcário. Então o calcário vai sendo colocado nesse
nesse equipamento, onde ele vai ser queimado, vamos falar assim, desse processo de queima do calcário. É obtido aqui aquilo que a gente chama de cal, e também é liberado aqui na parte superior a saída do gás carbônico. Então, nesse desenho aqui, né, a gente pode observar esses itens, a entrada de carvão, onde é colocado o carvão para ser queimado e, logicamente, em contato com o ar, aí gera o processo da combustão, que vai liberar energia para a queima do calcário. E nesse caso aqui, você pode observar que da transformação do calcário vai ser obtido a cal, de onde ele é retirado aqui na parte inferior aqui, e também é liberado gás na parte superior, ok? E aí, logicamente, a gente vai partir então para a resolução desse item aqui, olhando para esse esqueminha mostrado aqui, que é um processo industrial da transformação do calcário em cal e gás carbônico. Então, esses são os dois materiais que são produzidos. A gente já abordou nas aulas anteriores. O calcário ele é transformado em cal e também em gás carbônico. E aí vamos para a alternativa aqui, ó. Professor, faça a leitura rapidinho para a gente, da alternativa A lá. Claro, industrialmente, a calcinação é realizada em temperaturas extremamente baixas. Olhando para o desenho, para o esquema aí, professor, é possível considerar esse item correto? Eu acredito que não, por conta dos desenhos aí na ilustração que nós temos com a questão do aquecimento. Exatamente, geração de calor, grande quantidade de energia necessária para a transformação do calcário em cal e gás carbônico. Então, a alternativa A, a gente, vamos entender que ela não seria correta, porque industrialmente a calcinação é realizada em temperaturas extremamente altas e não baixas, né? Vamos para o item B, professor? Item B. No processo de calcinação, ocorre diminuição da massa de material sólido. Professor, o senhor acha que o senhor conseguiu identificar esse processo aí? Olha, eu acho que ela está interessante, né? Porque a gente percebe que existe uma diminuição realmente da massa de material sólido. Está queimando, está diminuindo ali esse estado sólido, não é isso, professor? Isso. E o que poderia justificar se está diminuindo a massa de calcário que foi inserida, certo. Ela foi queimada, e aí a afirmação coloca que no final, no processo, vai ocorrer diminuição da massa de material sólido, porque o calcário é sólido, então vai diminuir essa massa. Por que de repente esse item a gente pode considerar e chamar a atenção dele? Professor, vou dar uma colocação aqui para você. Nós temos uma massa, vamos imaginar, 10 toneladas de calcário adicionado no equipamento, ele vai ser queimado, uma parte dessa massa sólida vai ser transformada em cal e uma certa massa desse material queimado vai se transformar em gás, que é liberado para a atmosfera. Portanto, realmente, nesse processo industrial, chamado de calcinação, ocorre uma diminuição da massa sólida. Então, essa alternativa aqui já está no nosso ponto de atenção, ok? A alternativa C. No processo de calcinação, ocorre aumento da massa de material sólido. Eu acredito que não, porque vai contra o que a gente acabou de conversar, né, professor? Exatamente. Então, é justamente a afirmação que não contrapõe, que contrapõe aquela alternativa B, e a gente já identificou que vai ter uma diminuição da massa, porque uma certa massa de calcário vai ser transformado em gás carbônico, que é liberado no equipamento para a atmosfera. Então, o item C não é para nós aqui um item de ponto de atenção, de forma positiva. Ele vai ser um ponto de atenção negativa. Então, a gente vai entender que provavelmente ele não está correto. E aí, logicamente, a última alternativa... Que é no processo é baixo o consumo de energia. Esse eu também acho que não é condizente, né? Exatamente. Acho que gasta, pelo contrário, bastante energia ali dentro desse processo. Exatamente. Então, podemos perceber que nesse processo industrial, a alternativa que mais condiz com de forma correta é a alternativa B, que no processo de calcinação ocorre diminuição da massa de material sólido. Então, e a justificativa é que a massa de calcário foi transformada em cal, que ainda é um material sólido, porém, uma certa massa foi transformada em gás e foi liberado para a atmosfera.
ok? Ficou claro, professor? Ficou claro, estudante? Está muito claro isso daí para vocês? Essa alternativa aqui? E essa questão muito fácil, é só se concentrar, analisar certinho, que você consegue, o próprio esquema aqui já facilita para você o entendimento e resolução desse item que a gente trabalhou aqui. Partindo para o próximo item, né? Nós temos aí, ó, aí já temos professor, um desenho bonitinho aí, ó, que é professor de projeto de vida e de arte. Olha aí, ó, professor, olha a arte. Sim, representada aí. Olha ali uma arte abstrata para mim, professor. Não está identificando nada, professor? Vamos tentar clarear para você aqui, professor. Item 4, professor, vamos ler aí, fazer a leitura rapidinho? A figura abaixo representa a unidade fundamental dos silicatos, o tetraedro, SiO, é isso? Então a figura abaixo, ó, representa, o que representa aqui? A unidade fundamental de um grupo de minerais chamados silicatos, certo, que a gente já abordou numa aula anterior, aí, na aula do desenvolvimento. Já foi abordado aí, professor, esse tema aqui com os estudantes. E então representa a unidade básica fundamental dos silicatos, que é o tetraédrico de sílica, que é chamado tetraedra sílica. E aí você pode perceber, nós temos o elemento químico silício sendo representado aqui de forma na cor roxa, vamos dizer assim, né, lilás, roxo, e os átomos do oxigênio, do elemento químico oxigênio, sendo representado na coloração vermelha. E essas interações aqui, professor, mostra as ligações químicas entre os átomos do oxigênio e os átomos o átomo do silício, né? Que é o que dá a estruturação da molécula. Então, certo, a molécula do silicato só existe, só acontece em função dessas interações atômicas entre o átomo do elemento químico oxigênio e o átomo do elemento químico silício. Então, a figura justamente mostra o quê? O que é fundamental o estudante está olhando aqui é justamente essas interações. É o que dá a sustentação do complexo silicato, né? E aí, olhando, professor, só para você ter uma ideia, ele mostrou de duas cores aqui, né? Então, o modelo aqui, ele mostra a cor vermelha e a cor roxa aqui na interação. Isso mostra que nessa interação nós temos uma partícula elétrica, uma partícula do oxigênio compartilhada, ligada diretamente a uma partícula, vamos falar assim, é feito um compartilhamento de partículas negativas, eles cooperam aqui, ambos, essas partículas negativas, é o que vai dar a ligação covalente. Então, isso é uma representatividade de uma ligação chamada ligação covalente, que nada mais é do que um compartilhamento de elétron, de cargas negativas, de um átomo com outro átomo. Então, toda vez que um átomo compartilha um elétron da sua estrutura atômica com um elétron de outro átomo, é chamado quimicamente de ligação covalente. Isso a gente já abordou também nas aulas anteriores. Tá? Bom, e aí vamos tentar identificar aqui a alternativa que corresponde à resolução desse questionamento aí, ó. Então, a alternativa A, professor, por gentileza. Identificar as interações por meio das ligações covalentes entre o átomo de silício e os átomos de oxigênio. Acho que ela é bem aí semelhante à sua explicação, hein, professor? Exatamente. Aí facilitou, né? Aí ficou fácil. Vamos lá, alternativa B. A B, perceber o processo de perda e ganho de elétrons por parte dos átomos formadores de tetraédrico. Não tem perda, não tem ganho, tem compartilhamento. Aquele que eu tinha, né, feito aqui uma breve explanação. Existe um compartilhamento, não existe nem perda e nem ganho de elétrons. Compartilhados. Por isso que mostra que eles internamente ligados, senão não dá a estruturação. Certo. Okay? A letra C, a gente tem as ligações metálicas entre o átomo de silício e os átomos de oxigênio. Não é ligação metálica, tá? A ligação já foi comentada aqui, ligação covalente. Certo. E a alternativa D? Identificar as interações por meio das ligações covalentes entre o átomo de silício e os átomos de oxigênio.
Então, aqui, olha, aqui foi vamos fazer assim, podemos considerar que essas duas alternativas estão certas, mas eu acho que foi aqui um equívoco aqui nessa alternativa colocada aqui, identificar as interações por meio das ligações covalentes, na verdade, aqui seria, o termo certo aqui seria ligações iônicas, tá? Iônicas, e aí, logicamente, essa alternativa seria a alternativa errada. No caso aqui, foi um erro de digitação. A alternativa que a gente pode considerar seria a alternativa A, porque são ligações covalentes que acontecem entre os átomos do silício e o átomo do oxigênio. Aqui, a formatação aconteceu um erro, vamos dizer assim, eu peço desculpa a vocês estudantes, mas o termo que estaria aqui seria iônicas. Aqui, ó, iônicas. E aí, logicamente, não são ligações iônicas, são ligações covalentes. Então, seria a alternativa A, partindo do princípio que as ligações entre esses átomos aqui é a ligação covalente, e no caso a alternativa D, a gente pode até desconsiderar ela aqui devido a esse equívoco aqui. Se tivesse escrito ligações iônicas, ela estaria errada, mas como a gente já tem a semelhança de alternativa aqui na letra A, a gente vai considerar então a letra A. O que é importante é o estudante entender que essa interação aqui acontece por meio de ligação covalente. São perguntas que acabam, né, sendo pegadinhas, né, professor? Pegadinhas. Exatamente. E aí, no caso, então, professor, a gente conclui, então, a nossa aula de hoje. E aí, você, estudante, pode estar avaliando a nossa aula de hoje, né? E também, por meio aí da interação com o seu professor, está aí, no caso, usando esse material aí para a sua utilização, para o seu aprofundamento e para facilitar a sua sistematização das aulas que a gente já abordou no componente anterior. Então, a gente já vem desenvolvendo essas aulas aí, e aí esses questionamentos que a gente colocou hoje aí, são questionamentos que favorecem o seu aprofundamento da temática que a gente vem abordando no componente. Professor, gostou da aula, professor? Foi ótimo, excelente. Olha, estudantes, aprende bastante e eu lembrei muita coisa aqui agora, hein? Dá pra gente aplicar dentro do nosso projeto de vida. Exatamente. Aqui. E aí fica o convite, professor, para as próximas aulas, a gente está participando também. Você viu que não é um bicho-papão, né? Não precisa ser craque em química e também que dá para a gente fazer uma interação legal aqui para facilitar. O professor facilitar. É muito bom, o professor é excelente, então ajuda bastante aqui o colega. Obrigado aí, estudantes. Então, dessa forma a gente conclui a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o entendimento de vocês. E até a próxima aula. Se Deus quiser, a gente vai estar aqui compartilhando conhecimentos com vocês. Grande abraço, fiquem em paz. Até mais, turma.